Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao canal Vozes por Justiça. Eu não fiz nenhum vídeo sobre o caso Vitória, porque eu achei que já estava bastante especulado esse assunto. E eu gosto sempre de trazer casos que não repercute tanto na mídia, porque eu acredito que todas as vidas importam. Eu tinha minha opinião, continuo tendo a minha opinião sobre isso, a minha modesta opinião sobre isso, sobre o caso da Vitória. E veio a confissão do Maico. Diante de todas as pistas, diante de todas as provas que a polícia estava angariando, ele se sentiu sem saída e ele resolveu confessar. Pois bem, a confissão de Maico, ele tem participação no crime da Vitória. Porém, assim como o pai da Vitória, eu e muitas outras pessoas, eu acredito, que não acredita que ele agiu sozinho. Ele vai segurar esse BO sozinho por medo. Essa história de que ele teve um relacionamento com a Vitória, eu também não acredito, porque segundo o depoimento do ex-namorado dela, o Gustavo, e também o outro Gustavo, que foi o que ficou com ela 2 ou 3 vezes, porque pela ordem cronológica, segundo o depoimento deles, o Gustavo ficante ficou com ela 2 ou 3 vezes, depois decidiu que por ela ser menor, eles deveriam se afastar e que logo depois ele soube que ela estava namorando com o outro Gustavo. Eles ficaram namorando, ela tanto gostava dele que queria fazer uma tatuagem com o nome dele. O pai dela não terminaram, mas eles ainda continuaram mantendo contato. Segundo o Gustavo, o ex-namorado, ela ainda conversava com ele e, segundo ele usou a palavra obcecada. Achei um pouco exagerado da parte dele, mas ela gostava dele, né? Então ela não poderia ter se envolvido com o Maico. Ela não poderia se envolver com uma pessoa gostando de outra, sendo que essa pessoa, o Maico, já era casado, já tinha um relacionamento com outra pessoa. Eu acredito que ela não entrou naquele carro como ele tenta passar, que ela entrou voluntariamente naquele carro. Não, eu não acredito nisso. E não acredito que ele estava só naquele carro. Resta agora a polícia não se conformar com essa declaração e ir atrás de provas para provar que ele não agiu sozinho. Porque caso ele segure esse BO sozinho e tenha uma outra pessoa envolvida em um assassinato, em um crime dessa natureza, essa pessoa pode cometer outros crimes. A questão é, a Vitória foi abusada sexualmente ou não? Os laudos vão mostrar que ela foi abusada, porque até então disse que ela foi abusada por pelo menos 2 pessoas. Agora ele disse que não houve abuso. O Maico disse no depoimento. E se acredita nisso porque tem um laudo. Será que ele quer dizer que não houve abuso para atenuar a sua pena, a sua culpa? Outra coisa,
Ele dizendo que cometeu o crime assim que ela entrou no carro, discutiram e ele a agrediu. Um corte no pescoço, no colo, né, sangraria muito. E sendo que quando a polícia fez toda o exame técnico da perícia no carro dele, encontrou poucas gotas de sangue, não encontrou muito sangue. Ainda se ele limpou aquele sangue, não daria para ele esconder todo aquele sangue. E ao transportá-la, ainda teria sangue no local onde ela foi deixada. E por que a roupa? Por que sem roupa? O que mudaria se ele a deixasse na matagal com a roupa? O que iria mudar se ele não tivesse abusado dela? Uma outra coisa, ele pode estar com medo, sim, de outros participantes. Se tiverem essas pessoas, esses seus amigos, tiverem participação no crime e forem envolvidos com o crime organizado, faccionados, eles podem sim ordenar que faça mal a ele lá na cadeia, no presídio, quando ele for para o presídio. Ele pode ser decretado a morte, sim, pela facção criminosa que os seus comparsas façam parte. E ele pode sim estar querendo segurar o BO sozinho, por medo de morrer, mas tentando atenuar sua pena, inventando essas histórias de que teve um relacionamento com a Vitória, que ela ameaçou ele. Isso não está em cabimento, isso não tem cabimento de que a Vitória ameaçasse ele, teve um relacionamento com ele, entrou naquele carro voluntariamente. Não existe isso. Só um cego, um imbecil que vai acreditar nisso. Eu espero que a polícia se investigue esse caso, né? Muitos inocentes foram acusados. Ainda bem que eles se pronunciaram em rede nacional e as pessoas puderam ver a sinceridade dessas pessoas que foram acusadas e dizimou um pouco, né, a dúvida dessa história. Mas que essa confissão ela está mal feita, ele confessou em partes, mas ele está tentando atenuar o caso da violência sexual, o caso do ocultamento de cadáver, né, do cativeiro, porque se ele diz que ele assassinou ela no carro e já levou para o mato onde deixou ela, ele não incorre nessa coisa do cativeiro, né, no crime de cativeiro, e nem na violência sexual, né? Se investigar o caso da dona Edna, porque certamente tem relação dos dois casos. E se ele realmente tinha um relacionamento com a Vitória, por que ele tinha tantas fotos dela? Porque ele vivia acompanhando ela, criou um perfil falso para seguir ela nas. Era ela que estava chantageando ele. Eu não acredito nessa versão. Eu não acredito. Ele está tentando macular a imagem dessa jovem, né? Que além de ser morta por esse cafajeste, por esse homem, por esse monstro, né? Ela ainda tem que passar por tudo isso. A sua família ouvir ele dizer que tinha um relacionamento com ela, sendo que todo mundo sabe que não é verdade, porque ela gostava do outro, né? E essa questão do raspar o cabelo tem muito a ver com isso de traição, de estar com uma pessoa, né? Então, tem alguma coisa aí que não está encaixando. E eu precisava falar isso, né? Dizer isso.
a minha opinião sobre isso. Eu espero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês pensam, se vocês concordam com o que eu penso, né? É a minha opinião e eu creio que muita gente também tem essa mesma opinião. E é isso, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhe o vídeo e que Deus nos proteja e que a família da Vitória lute por justiça, porque eu tenho certeza que não foi só ele que cometeu esse crime e tem mais gente envolvido e corre-se o risco de ter mais um criminoso à solta, né? É isso, pessoal. Que Deus nos proteja e até o próximo vídeo.